dia, meus amados. Hoje eu quero compartilhar um devocional falando sobre um livro inteiro, né? O livro de Ruth. Tem 4 capítulos e uma história poderosa, nos ensina muitas coisas. E no capítulo 1, né, vem ali a tragédia, onde o marido de Ruth, o marido de Orfa, que era a sua concunhada, e o marido de Noemi, que era sua sogra, todos morrem, né, na terra de Moabe. E então elas ficam 3 viúvas, que pensa numa situação, né? 3 viúvas naquela época não era nada fácil. E hoje já não é, naquela época era muito mais complicado. Então, as 3, né, a Noemi, ela decide voltar para Israel, porque ficou sabendo de boas notícias lá. E ela libera suas noras para poder irem cada uma para sua terra, né, recomeçarem as suas vidas. E no começo as duas ficam redundantes, né, não querem voltar, até que Orfa decide voltar para sua terra, para os seus deuses, para o paganismo. Mas Ruth, né, por uma paixão, por uma obstinação, por uma revelação de quem era, né, o Deus de Israel, o Elohim de Israel, ela decide seguir a sua sogra, mesmo a sua sogra a persuadindo, né? Ela fala, não, volta para sua terra, né? Você é viúva, lá você pode arrumar outro marido, eu não tenho como te dar outro filho, já sou velha, já não tenho como mais levantar descendência para você. E ela dá uma resposta que marcante, ela diz, aonde fores, irei eu, aonde pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Tão certo como vive o Senhor de Israel, ela cita o nome dele, Yahweh, eu não te deixarei. Meu Deus, com certeza isso tocou profundamente o coração de Deus, que do alto, com certeza olhou e falou, essa achou graça aos meus olhos. E a graça de Deus se manifesta ali. Nos capítulos seguintes, capítulo 2, ela já em Israel, ela decide ir a um campo, né? Como era costume em Israel, né? Os segadores iam na frente cegando e aquelas espigas ou os restos da colheita que ficavam para trás, que não eram colhidos ou que caíam pelo chão, as pessoas mais pobres tinham direito de pegar aquilo, né, para levar para suas casas. Em todas as colheitas existia isso. Isso era uma lei em Israel. E ela estava ali fazendo exatamente isso. E ela acha graça aos olhos do dono da terra, que era Boaz. E ele vê, né? Ele conhece, pergunta quem ela é. E ela fala, eu sou nora de Noemi. E ele fala, nossa, já ouvi falar da sua história. Como você deixou o seu povo para estar aqui estrangeira numa terra que é completamente diferente dos costumes, e para estar com a nora, com a sua sogra, aliás, e que ela não pode mais levantar descendência para você. Seu nome aqui se tornou célebre, nobre, ou seja, ela era bem falada, bem quista pela atitude dela ali em Israel, mesmo sendo estrangeira. E no capítulo 3, né, ele começa a dar, né, uma porção maior para ela. Pede para os segadores que vão na frente, né, e deixando mais espigas caírem, mais coisas para que ela possa retornar para casa com mais mantimento, por causa dessa intensidade do coração dela para com o Senhor. E no capítulo 3, logo em seguida, ela recebe um direcionamento da sua sogra, da sua sogra atual, da sua sogra na realidade, porque ela viu que achou graça e falou, ó, Boaz é nosso parente próximo, né? É o irmão nosso. E ele pode ser o seu resgatador, porque já havia essa tradição, né, de resgatar. E ela orienta ela o que ela deveria fazer. E ela faz, e ela, né, no capítulo ali, ela vai a uma comemoração, né? E ali eles, né, estavam festejando e ele dorme ali e ela descobre os pés dele. E ele, no meio da noite, sente frio e ela estava ali ajoelhada aos pés dele. Ele acorda e vê aquela mulher e fala, o que te passa? Né? Ela fala, olha,
você é o meu resgatador. Ela já fala de imediato. E se eu achar graça aos seus olhos, né? Ela pediu resgate. E ele, né, na hora, se prontifica a resgatá-la. Olha que tremendo. Só que tinha ainda um empecilho. Tinha um parente ainda mais próximo, que tinha o direito na frente dele. E ele, né, no capítulo 4, se prontifica e ele, sabe, determina a ter com esse parente. E ele fica ali esperando. E ele passa ali diante, né, da praça principal da cidade. E ele chama e fala, olha, tem as terras do fulano para comprar, dos filhos dele que faleceram. Então você tem o direito de resgate. E ele fala, então tá, eu vou resgatar. Só que ele falou, olha, só que junto com o resgate vai vir a ex-mulher que você tem que levantar a descendência e a sogra. E ele fala assim, não, aí eu já não posso. Aí ele falou assim, porque pra mim não dá. Aí ele falou, então, diante dos anciãos, ele seleciona 10 anciãos. Então eu estou diante de todo mundo falando que agora eu passo a ter o direito de resgate, sim. E ele então, diante de todo mundo, ele tira os sapatos, que era o costume, tirava os sapatos dos pés e passou para Boaz o direito de fazer o resgate. E Boaz então, né, faz o resgate. E o mais tremendo dessa história toda que eu estou contando é você entender o porquê de tudo isso, porque olha que tremendo. Boaz se torna tataravô de Davi, pelo qual o nome do Messias é mencionado, né? Filho de Davi, né? Raiz de Davi, raiz de Jessé. Porque Ruth de Boaz gera Obed, que gera Jessé, que é pai de Davi. Poderoso isso. Agora você tem que entender um pouquinho da história. Mateus 1,5 diz, né? Boaz está na descendência do Messias, mas Mateus 1,5 diz um segredo poderoso. Boaz, ele era filho de Salmão com Raabe, a prostituta que foi resgatada de Jericó. Boaz já tinha em si, né, o ato de misericórdia e de amor de Deus, porque a sua própria mãe havia sido resgatada, sendo ela condenada à morte pelo próprio Deus em Jericó. Então, Boaz, ele tinha essa intensidade no coração dele, né? Porque uma coisa é você ter misericórdia porque você viu algo. Outra coisa é você exercer misericórdia porque você viveu na sua pele, né, essa dificuldade, esse problema. E eu tenho certeza que, né, Raabe foi, querendo ou não, uma estrangeira ali, que era a mãe de Boaz. E ela contou para ele toda a história, e Boaz sabia de onde eram as suas origens, né? Porque Boaz era filho de uma estrangeira que foi resgatada, que foi sobre ela exercida a grande misericórdia de Deus por causa de um ato de justiça que ela teve diante dos filhos de Israel. Essa história é tão poderosa porque quando você tem uma experiência com o Criador que marca a sua vida e você encontra pessoas, né, literalmente a passagem, né, a parábola que Jesus conta do bom samaritano, né, passa a ser algo vivo e real na sua vida. Não que você não possa exercer misericórdia, não tendo experiências talvez assim, nessa intensidade que Boaz teve, mas isso se torna tão marcante que Boaz, ele se empenha, ele se torna obstinado em resgatar Ruth, a moabita, a estrangeira, porque ele sabia muito bem o que era ser filho de uma estrangeira, principalmente mulher naquela época em Israel. Então, que o Senhor hoje possa, sabe, te dar experiências que marquem a sua vida a ponto de fazer com que você se torne um resgatador da igreja, um resgatador das pessoas que estão se perdendo, um resgatador, mesmo que você não tenha condições de ir às nações, mas que você se torne um resgatador, né, por oração, por joelhos no chão, por clamor, por intensificação, por similaridade. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Shalom. Fique na paz. Que essa história edifique a sua vida mais uma vez.